Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo vai jogar daqui a pouco, logo mais à noite, no Mangueirão contra o Paysandu. Jogo de ida da semifinal da Copa Verde, um jogo muito importante para a temporada do Clube do Remo, porque estamos tratando dos maiores clássicos sul-americanos e ninguém quer perder. E no vídeo de hoje vamos analisar a provável escalação azulina para esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Peço também para se inscreverem no canal. Assim vocês vão estar fortalecendo esse projeto no YouTube e o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Esse vídeo tem a parceria da Bet Nacional, a Bet Todos Brasileiros, já está na tela aí de vocês. O jogo da estreia do Palmeiras na Taça Libertadores da América, um bom jogo para vocês derem seu palpite lá na Bet Nacional, sempre com responsabilidade. Eu vou deixar o link do cadastro da Bet Nacional aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos abordar o Clube do Remo no jogo de logo mais à noite no Mangueirão, esse clássico contra o Paysandu, o primeiro de uma série de 4 clássicos. Para a torcida do Paysandu, eu fiz o vídeo referente ao Paysandu com a visão bicolor. É o vídeo passado aqui no canal, vocês que não viram podem acessar o vídeo passado que vocês vão ver. O vídeo de hoje é sobre o Clube do Remo, como ele deve encarar esse clássico. Lembrando que o Repá é dito, tá entre os 10 melhores do Brasil, 10 maiores do Brasil, outros falam, entre os 12, entre os 8. Para mim, não perde para nenhum clássico do futebol brasileiro, nenhum. Também não é acima de nenhum. Ou seja, está no patamar igual a Fla-Flu, Atlético Cruzeiro, Grêmio Inter, Palmeiras Corinthians. Por quê? Porque, na minha opinião, você está envolvendo com paixões de milhões de torcedores. E aqui ainda o nosso clássico é mais rico porque o estádio é dividido. Isso dá uma paixão, um amor, uma vontade de assistir o jogo muito maior. Com o estádio dividido. Não acontece isso em Minas, não acontece isso no Rio Grande do Sul, não acontece isso na Bahia, não acontece isso em Pernambuco, em São Paulo, não acontece. No Ceará ainda acontece, aqui acontece também. Então isso traz um charme melhor, um charme maior, uma visibilidade ao nosso clássico, que como eu disse, não perde para nenhum clássico do futebol brasileiro e é um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, sem dúvida alguma. Vamos agora falar do Clube do Remo. Eu vou trazer aqui a provável escalação do Clube do Remo, foi fornecida, divulgada pelo Cacheado na Rádio Clube do Pará, setorista do Clube do Remo na Rádio Clube. Eu vou trazer essa provável escalação e já antecipando, eu já vou mandar o campinho logo para a gente analisar esse Clube do Remo, como é que poderá entrar em campo logo mais. Mas essa provável escalação, eu admito que me deixou um pouquinho preocupado. Mas vamos lá, vamos analisar. O provável Clube do Remo, o Remo deve ir a campo com no gol o Rangel, aí não tem dúvida nenhuma, né? Vai ser o Rangel mesmo, e o Rangel bem melhorado de atuações. Para quem viu o Rangel no início da temporada e vê ele agora, ele melhorou bastante. Então o Rangel no gol. A linha defensiva também não vai ter mistério. Thales, Bispo, Jonilson e Natan. O Thales novamente como titular. O Thales é um jogador que começou tendo desempenho, para mim, baixo no Clube do Remo, depois deu uma melhorada e depois deu uma queda. Então é um lateral que ainda tem um desempenho irregular, mas ele vai ser titular porque o Vidal mal jogou na temporada, então ele deve continuar como titular. O Natan contra a Tuna não foi bem, mas para mim, hoje o Natan é o melhor lateral esquerdo do futebol paraense, principalmente no sentido da parte ofensiva. Nenhum lateral esquerdo do futebol paraense apoia com tanta qualidade como o Natan vem mostrando. Eu até analisei ontem no vídeo do Paysandu, falando que 11 contra 11 vai ser um jogo bastante equilibrado. Em termos de elenco, o Paysandu tem mais peças de qualidade em termos de elenco que o Clube do Remo. Mas em relação à lateral esquerda, eu prefiro o Natan, por exemplo, do que os laterais esquerdos do Paysandu, os de origem, né? Que é o caso do Kevin e do Sheffield. Talvez o Hélio Santos coloque até o Brian, que é lateral direito, novamente pela esquerda, para você ver a carência que tem de lateral esquerdo lá no Paysandu. Então, eu gosto do Natan. Se o Natan estiver bem na parte ofensiva, vai ser um jogador bastante importante. A zaga, esteve muito bem a zaga Bispo e Jonilson nos confrontos contra a Tuna Luz Brasileira, só que agora é um outro patamar. Agora é um outro rival, um clássico, o maior clássico do Pará.
Então vai ser um desafio maior para essa defesa do Clube do Remo, porque o Paysandu tem uma frente de ataque com mais qualidade que tem a Tuna Luz brasileira. Mas os dois confrontos, dois clássicos contra a Tuna, a dupla de zaga do Clube do Remo foi bem. O seu substituto é um cobertor curto que o Remo tem, né? É o Ícaro, e o Ícaro tá voltando de lesão, a gente não sabe como é que tá sentindo ou não, então vai ser essa zaga mesmo. Mas fizeram bem no confronto da semifinal. O que me preocupa, quando eu disse no campinho, né, uma situação me preocupa, é em relação muito à relação ao meio campo. Vamos lá. Jaderson, Pavani e Silas. Jaderson, Pavani e Silas, os meio campistas, né? Lembrando que o Anjos provavelmente não vai jogar, Anjos e Filipinho provavelmente não vão jogar, o Anjos está se recuperando de uma virose, o Remo não divulga os relacionados, quem sabe até logo mais, tem uma surpresa, ele entra na lista, mas é provável que ele não fique à disposição. Ele está trabalhando para voltar no jogo do final de semana, que vai ser a ida da final do Campeonato Paraense. Então, o Anjo é um desfalque para mim importante, que para mim ele é o principal meia hoje do Clube do Remo. Então, o meio-campo provável do Clube do Remo para essa partida seria Jaderson, Pavani e Silas. A minha preocupação é a seguinte: eu não entraria com Pavani. O Pavani já deu mostras que para fazer essa posição de segundo volante, às vezes até de primeiro volante, ele não está saindo bem. Falta dinamismo, falta sentido de marcação, falta ele ter um pouco mais de velocidade com a bola, tentar fazer uma transição ofensiva mais rápida. No jogo que ele foi bem, no Clube do Remo, ele jogou como meia, que é a posição dele. Não vem me agradando desde a era Catalá, o Pavani como segundo volante. E o Remo tem que acertar essa questão de volância, porque você coloca o atacante, que é o Jaderson, como primeiro volante, eu vou abordar aqui o Jaderson, e coloca o meia como segundo volante. Cadê os volantes do Clube do Remo? Os de origem. Então, assim, é complicado. É um setor, é uma área que o Remo realmente ele tem que investir. Ele tem que contratar. Porque hoje, na teoria, você tem um atacante como volante e o meia como volante. Então o Pavani não vem me agradando. E o Remo, no primeiro tempo, principalmente contra a Tuna Luz brasileira, ele foi engolido. A Tuna dominou o meio campo. A Tuna teve 64% de pós de bola. O meio campo da Tuna engoliu o meio campo do Remo. E o Pavani não fez uma boa partida. Então é para se atentar a esse respeito. Eu colocaria um outro volante, eu colocaria o Henrique, o Curuá, enfim, eu colocaria um outro volante para jogar. O Renato não vem fazendo uma boa temporada, mas colocaria um outro volante no lugar do Pavani, porque o Clube do Remo precisa de uma atenção maior essa questão de marcação do meio campo. Para mim, a grande chave do Clube do Remo para esse clássico é o meio campo. O Remo não pode perder o meio campo como perdeu para a Tuna Luz brasileira. Fica muito complicado. Então eu entraria realmente com um outro volante no lugar do Pavani. O Jaderson. O Jaderson não é volante. Não, de origem não. Mas o Jaderson, ele vem se destacando nessa função. É lógico que precisa de aprimoramento, mas creio que seja a primeira temporada dele que ele atue como volante, porque ele é ponta esquerda, na verdade. Então o Jaderson, ele vem crescendo no decorrer dos jogos. É um dos caras que mais correm em campo pelo Clube do Remo. Corre, dá carrinho, você vê ele cansado, mas ele tá lá fechando o lateral, dando cobertura para uma lateral, para outra. Ele começou a fazer transições ofensivas de bastante qualidade, interessante, aparecendo no ataque, como foi no caso da Tuna Luz brasileira contra a Tuna, que ele fez o segundo gol e fechou o caixão da Cruz de Malta do Souza. Então o Jaderson é um jogador, a alma hoje do meio campo do Clube do Remo é o Jaderson, mesmo sendo volante de origem. E o Jaderson está indo muito bem, ele está numa crescente. Eu não nego, eu sempre tive um pé atrás com o Jaderson como volante. Mas a gente tem que reconhecer, a gente tem que analisar o futebol. O futebol muda, é cíclico, ele vai mudando. Então a opinião também tem que mudar. Você não pode pegar a mesma opinião e levar pro resto da temporada inteira. Então você tem que analisar, e o Jaderson está indo muito bem. E hoje, no meio-campo do Clube do Remo, o Jaderson é o coração desse meio-campo. Só que sozinho, muitas vezes, nessa marcação, fica o meio-campo exposto. Também não dá. Também não dá para sobrecarregá-lo assim tanto. E é complicado o Remo jogar com o meio-campo exposto, como foi contra a Tuna Luz brasileira, no clássico contra o Paysandu. Aí na meio, para armar, você vai ter o Silas, né? Armando o Silas, que precisa mostrar também um outro futebol. A estreia dele no Remo foi muito bem, só que ultimamente ele anda meio apagado. Ele anda participando pouco das jogadas. Por mais que, ok, ele fez o segundo gol lá contra o Amazonas. Aí depois ele fez aquele cruzamento contra a Tuna Luz, que a bola bateu na mão, ok, legal, ele tá participando. Mas aquele jogo lá em Manaus, ele faz o gol aos 45 do segundo tempo, que classificou o Clube do Remo, é porque o Mourinho fez milagre e não tinha mais como substituir, e trabalhou com os jogadores que tinha.
porque o Remo foi bastante desfalcado para aquele confronto, senão ele nem estaria jogando até os 45 minutos do segundo tempo. Então é um jogador que o Remo vai precisar da qualidade dele armando. E voltando agora para o campinho, no ataque a gente deve ter o Marco Antônio, Ítalo e o Kelvin. Esse deve ser o trio de ataque do Clube do Remo. Lembrando que o Filipinho provavelmente não vai ter condições. Aí você vai ter no banco de reservas o Ribamar, o Canu, o Chaporã, o Ronald. O Ronald que tem entrado bem. O Ronald, gente, ele tem entrado melhor que o Chaporã das duas últimas partidas, sem dúvida alguma. Deu uma assistência pro gol. Tô gostando mais da entrada do Ronald que do Chaporã, que caiu muito. Mas sobre esse trio ofensivo, é o que vai ter que colocar mesmo. Não vai ter que mudar muito. Alguma dúvida, né, entre o Ribamar e o Ítalo, mas também eu iria de Ítalo, sem dúvida alguma. O Marco Antônio voltando, recuperou melhor, tem uma condição física melhor agora depois da lesão que sofreu. Ele vai jogar na condição física melhor, que estava ruim, e agora ele volta melhor. Ele vai jogar como titular. E o outro atacante é o Kelvin, que a gente espera que ele participe um pouco mais do jogo, né? Que ele seja um jogador um pouco mais decisivo. No primeiro jogo contra a Tuna ele foi bem, ele dá uma assistência, só que só no segundo jogo muita individualidade, também faltou um pouco de aproximação de outros jogadores com ele, não gostei do desempenho dele. Outra sugestão, mas aí você mudaria, aí vocês podem comentar aí, você mudaria a estrutura tática do Remo, é colocar o Remo no 4-4-2. Aí você sacaria o Kelvin e colocava mais um meio campista, que aí você poderia fazer o meio campo, por exemplo, com Jaderson, Curual, Jaderson, Henrique, Pavani e o Silas. Aí você aproximaria, né, o Pavani do Silas, colocava o Pavani não como segundo volante, mais como meia de articulação. Isso poderia ser uma alternativa também, o Remo pro 4-4-2. Não sei se o Gustavo Mourinho para esse jogo vai mudar dessa maneira essa estrutura do Clube do Remo. Eu acredito que não, mas seria uma opção justamente para você povoar um pouco mais o meio campo, né? Você tirar um pouco a posse de bola da equipe do Paysandu. O Remo tem que estar muito atento, como eu disse aqui, essa questão do meio campo. Para mim tem que ser um meio campo um pouco mais pegador, um pouco mais de marcação e aproveitar os contra-ataques, porque o Remo tem jogadores de habilidade e velocidade no ataque. E uma dificuldade que o Paysandu tem é essa marcação em linha alta quando a bola passa do sistema ofensivo e cai direto na primeira linha defensiva do Paysandu. Porque o Paysandu, ele faz bem essa linha alta no sentido de marcação. Muitos gols ou lances de perigos do Paysandu é causado porque ele marca em linha alta, ele recupera a bola rápido e tenta finalizar logo pro gol. Aí faz gol ou finaliza perto, enfim, mas ele pega a bola. Quando ele não pega a bola, ele força o adversário a se livrar da bola rapidamente. Mas se o Remo tiver essa qualidade de saída de jogo e ultrapassar essa linha alta do Paysandu, aí o Paysandu ainda hoje não se organizou, não está bem estruturado para marcação em linha alta quando a bola passa do meio campo. E como o Remo tem um ataque de velocidade, né, com o Marco Antônio, o Kelvin, aí se jogar o Echaporã, um jogador de velocidade, o Ronald também é um jogador de velocidade, ou seja, você tem jogadores de velocidade, pode causar perigo à equipe do Paysandu e por aí deve ser a saída. 2 pontos do Clube do Remo que eu acho que o Clube do Remo tem que se atentar a respeito desse jogo. É o meio campo, não ser exposto e aproveitar a fragilidade, a possível fragilidade do Paysandu em relação à marcação de linha alta quando a bola já cai no seu sistema defensivo, ataque contra a defesa. Isso causou muito perigo para a equipe do Paysandu, que só não tomou mais gol na temporada dessa maneira, porque os adversários, a maioria, é muito frágil, né? A fase iniciais da Copa Verde, a Campeonato Paraense, então por isso não tomou mais gols. Mas é esse o provável Clube do Remo. Eu quero que vocês deixem também a opinião de vocês aqui, o que vocês acham. Vai ser um jogo bem legal de se ver. A primeiro da série de 4 e ninguém quer perder, porque é aquela coisa que eu sempre falo, o clássico é complicado você perder, por quê? Porque primeiro o seu time perde, você não quer que seu time perca, seu time perde. E te quebra, ele perde pro rival. O rival ganha automaticamente, é óbvio, né? Você perde o clássico, além de perder, o rival vai ganhar. Então são duas coisas que a torcida não quer admitir. Não quer suportar, quer seu time perder e ver o rival ganhar. E quando ele ganha de você, é pior. Então os jogadores têm que entrar com essa determinação, com esse pensamento, porque o estádio vai estar cheio, 50-50, e a torcida azulina vai fazer também uma grande festa. É isso, meus amigos. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa provável escalação do Clube do Remo para esse confronto de logo mais contra o Paysandu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.